Alô, boa tarde. É um prazer tê-los aqui, em particular, né, o nosso colega, doutor Henrique Moraes Iller, nosso controlador-geral. É uma alegria poder contar com a sua colaboração para o laboratório e para a Codeplan. Não é? A ideia desse laboratório é uma coisa que a gente já vem gestando aqui dentro da Codeplan há alguns meses. Tem essa ambição de poder colaborar com o governo do Distrito Federal no sentido de levantar dados, fazer análises que colaborem para um entendimento melhor da qualidade do gasto público aqui no Distrito Federal. Então, é uma rede, basicamente, de pesquisadores de diversas instituições que agora se voltam para tentar entender melhor questões relacionadas com o uso de recursos públicos. Isso envolve tanto análise sobre orçamento, quanto análise sobre gasto, quanto de avaliação de políticas públicas especificamente. Então, a diversidade de temas que a gente pretende tratar no âmbito do laboratório é enorme e nós entendemos que ainda há uma lacuna, não é, dentro do governo do Distrito Federal de uma instância como essa, né, que se comprometa, não é, com essa avaliação sistemática e rigorosa de como os recursos públicos são empregados e dos efeitos e impactos que eles trazem para a sociedade do Distrito Federal. E também da nossa região metropolitana, e aí pensando de forma um pouco mais expandida, o Centro-Oeste, porque não o Brasil Central. Não é? Eu olho aqui para o Guilherme, é um prazer ter na mesa também nosso convidado e nosso membro do laboratório do Instituto Mauro Borges, que vai fazer uma apresentação, não é, sobre o Fundo Centro-Oeste, aqui na região, não é, do entorno, não é isso, Guilherme, da nossa região metropolitana. E espero que com o evento de hoje fique claro a diversidade, não é, de temas que serão tratados no âmbito do laboratório, voltados para essa problemática central que eu mencionei anteriormente. É um prazer também receber aqui o nosso colega Ricardo Gazel, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, também parceiro nessa nossa iniciativa e que vai apresentar um projeto de pesquisa que já está em desenvolvimento, que já está ocorrendo, do qual o Distrito Federal faz parte, sobre avaliação do gasto com pessoal. Uma temática extremamente importante e que a Codeplan também tem se debruçado sobre ela e que a gente espera em breve apresentar também alguns resultados dessa nossa análise. E por último, mas não menos importante, como é da casa, né, eu deixo por último, nosso querido Flávio, que também apresentará aqui estudos sobre... Flávio, qual que você vai apresentar? Eu fiquei em dúvida se era sobre as UPAs ou se era sobre educação, né, que você está fazendo uma análise de impacto sobre as duas coisas. Então, você vai apresentar sobre saúde hoje. Então, óbvio, eu não vou me alongar muito agora nessa introdução para que a gente possa passar logo para as apresentações do trabalho, né? A nossa proposta para o evento de hoje é que seja uma mesa redonda, cada um apresenta em torno de 20 a 30 minutos os resultados das suas pesquisas e depois a gente pode abrir para debate e para discussão. A lógica do laboratório além dessa análise sistemática, né, dos dados, e dessa forma poder contribuir para um aprimoramento, não é, do investimento de recursos públicos, mas também presta um serviço de transparência, não é, de divulgação, não é, para a sociedade do Distrito Federal, sobre como os recursos são gastos, quais os efeitos que eles têm e, portanto, a parceria, não é, com a Controladoria Geral aqui do Distrito Federal é mais do que natural. Nossos interesses são compartilhados nesse sentido. E eu vou passar a palavra para o controlador geral fazer suas colocações iniciais e convidando ele, obviamente, depois para participar também do debate e enfim, colocar já um pouco da sua agenda também própria, né? Porque uma pretensão nossa é que nós possamos colaborar de forma muito próxima com as distintas instituições, órgãos, né, do Distrito Federal, para que a gente possa responder a demandas específicas também desses diferentes órgãos. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o controlador e depois a gente dá
dar sequência ao nosso evento com as apresentações, eu vou apresentar um trabalho que usa nosso serviço, não é, de atendimento, nossa central de atendimento ao cidadão, nosso serviço de telefonia, para fazer pesquisa sobre avaliação da qualidade dos serviços públicos aqui no Distrito Federal. Em sequência, o Flávio apresenta o trabalho dele sobre a área de saúde, não é? Seguido do Guilherme, que vai falar sobre o Fundo do Centro-Oeste, e, por último, o Ricardo apresenta alguns dos seus resultados sobre gastos com pessoal em perspectiva comparada. Tá ok? Então, obrigado. Henrique, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Gostaria de saudar todos os presentes aqui, meus companheiros de mesa, presidente, Lúcio, agradecer o convite e dizer que eu vim mais para ouvir do que para falar. O que eu gostaria de afirmar apenas é que o controle, o exercício do controle como uma função a ser desenvolvida pelo Estado, ele tem, sem dúvida nenhuma, um viés de sanção punitiva, mas ele não pode de maneira nenhuma se resumir a isso e entender que essa é a sua principal função. O que nós devemos fazer, sem dúvida nenhuma, é colaborar para que, de alguma maneira, o cidadão possa receber melhor qualidade na prestação dos serviços públicos. E foi uma surpresa muito agradável tomar o conhecimento dessa iniciativa da Codeplan, porque, ao entrar ali na controladoria, uma das nossas tarefas assim, mais importantes era justamente criar uma área que pudesse, a partir da análise das contas dos diversos órgãos do GDF, avaliar os resultados que, de fato, estavam sendo alcançados, ou seja, muito além apenas da legalidade, da verificação da legalidade no gasto público. Então, como existe essa iniciativa, nada mais natural e óbvio do que nós fazermos uma parceria e somarmos os esforços nessa direção. Então, fico muito feliz, saúdo a iniciativa com muito entusiasmo e estou aqui ansioso para conhecer o que já está sendo feito e, posteriormente, nos integrarmos nessa iniciativa. Muito obrigado. Gostaria de pedir para que tomem assento aqui, né? Gostaria de agradecer especialmente ao professor Maurício Bugarim, da UNB, Márcio Faria, da CEMID, Dr. Rogério Galvão, da CEGET, e Rogério Dourado, da Vanerg, por estar aqui acompanhando o nosso lançamento. O professor e presidente da Codeplan, Lúcio Renoff, traz o tema Cidadãos Falam, avaliações populares sobre serviços públicos. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. De novo, retomando, né, um pouquinho do que eu falei antes, a lógica do laboratório é que ele trate a questão do recurso público, do dinheiro público, pelas suas diversas implicações, seus diversos ângulos. Não é? Eu vou abordar aqui na minha fala a perspectiva do cidadão. Não é? Eu estou interessado nessa primeira pesquisa em entender como as pessoas avaliam e percebem a qualidade dos serviços públicos e das instituições públicas aqui no Distrito Federal, em algumas áreas específicas. Não é? Eu vou trabalhar com saúde, educação, segurança pública e mobilidade urbana. É importante destacar aqui que essa talvez seja a primeira iniciativa de usar o sistema de telefonia do governo do Distrito Federal, e agradeço aqui a presença dos colegas da empresa terceirizada que presta esse serviço, para colher as opiniões, impressões e percepções da população via pesquisa telefônica. Isso é uma inovação considerável dentro da realização de pesquisas no serviço público. Eu desconheço outra iniciativa semelhante. E através dessa ferramenta, bastante útil, que não acrescenta nenhum custo adicional ao Estado, não é? A gente consegue captar
exatamente o que as pessoas estão pensando e acompanhar e monitorar isso no tempo. Então, acho que é uma ferramenta que pode se tornar bastante interessante para justamente acompanhar o aprimoramento da qualidade de prestação de serviços do Estado. É isso que eu estou preocupado aqui, com a percepção sobre a qualidade dos serviços prestados. Tá ok? Vamos ver se funciona. Vou apertar forte, não é isso? O nosso roteiro, então, é muito rápido, muito breve. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre pesquisa social como uma forma, não é, de aproximar o cidadão ao governo. Depois eu vou falar um pouquinho da metodologia que a gente empregou e apresentar esses resultados ainda preliminares, tá, gente? É importante destacar isso, mas que eu acho que já trazem alguma contribuição para a gente pensar o uso dessa ferramenta, a importância do uso dessa ferramenta e alguns achados já interessantes que a gente pode usar como um benchmark, né? Como um início, não é, dessa nossa avaliação da qualidade dos serviços públicos aqui no Distrito Federal. Então, como eu estava dizendo, o uso de pesquisa social já é muito disseminado dentro do aparato do Estado para avaliação de política pública, para medir impacto, para medir eficiência, tá? E até recentemente para medir percepções. Não é? O IPEA tem uma série que chama CIPES, não é? Que analisa justamente percepções sociais e tenta incorporar essa dimensão na avaliação de política pública. Mas tudo feito com entrevistas face a face ou questionários auto-administrados. O que a gente está inovando aqui é usar o nosso serviço de telefonia para captar, não é, essas ideias, essas sugestões e essas percepções dos cidadãos de forma ágil, rápida, barata, tá? E com qualidade. Essa é a lógica, não é, que a gente está tentando imprimir para o nosso uso do sistema de telefonia. Não tem, como eu disse, algo parecido em outros estados, e eu desconheço em nível internacional também. Então, a gente está tentando aqui usar a inovação para aprimorar a qualidade da prestação de serviços no Estado e no Distrito Federal. Na nossa pesquisa específica, a gente aplica um questionário estruturado, na verdade, não é semi-estruturado, é estruturado com perguntas fechadas, não é, as alternativas de resposta pré-definidas, em que a gente tenta captar avaliações e percepções sobre instituições e serviços prestados, que aí são responsabilidade dos próprios funcionários. Então, a gente diferencia a avaliação, por exemplo, de escolas e hospitais, da qualidade das aulas e do atendimento, tá, dos diferentes funcionários, nessas áreas de saúde, educação, segurança e mobilidade, e a gente controla por usuários e não usuários. A gente quer saber se as pessoas que usam os serviços avaliam esses serviços diferentes, de forma diferente daqueles que apenas percebem, não é, essa qualidade de serviço público. Esses são os dados, basicamente, que eu vou apresentar para vocês. A nossa metodologia utilizada, como eu disse, foi de entrevistas por telefone, baseado num cadastro. E esse aqui é o grande desafio ainda que a gente enfrenta na realização desse tipo de pesquisa, tá? Baseado num cadastro de números registrados pela nossa central de atendimento entre setembro de 2014 e outubro de 2015. Isso somou 476.293 números de pessoas que procuraram o serviço 156, tá? Que é a nossa central de atendimento, nesse ano. Não é o cadastro ideal, tá, gente? Já adianto isso. Um cadastro ideal é um que tenha uma cobertura mais ampla, que toque, por exemplo, nas pessoas que não procuraram diretamente os serviços do Estado através do seu sistema de telefonia nesse período. Mas já adianto da dificuldade de conseguir isso. A gente está tentando isso com o SEB, CAESB, DETRAN, uma série de instituições públicas para ver se a gente amplia esse nosso cadastro. O TAG,
entraria nisso também, a ouvidoria talvez entrasse nisso, é uma coisa que a gente pode conversar depois, ele não está incluído aqui, mas a gente tem a pretensão, o objetivo de ampliar esse cadastro para que a gente tenha o maior número possível de números e aí sim se aproxime cada vez mais de uma percepção da população do Distrito Federal. Eu não vou falar aqui da população do Distrito Federal, tá, pessoal? Eu estou falando aqui com base nesse cadastro específico de pessoas que procuraram o Estado em algum momento. Ainda assim, um número bastante grande, não é? Então a gente vai trabalhar aqui com uma ideia desses números grandes para tentar dar algum rigor maior ou alguma confiabilidade maior nos resultados que a gente está apresentando. Mas tem que ficar claro que ainda é um trabalho em construção. A partir desse número de registros, a gente desenhou uma amostra probabilística com 8.000 números que foram sorteados aleatoriamente dentro desse cadastro, estratificado por região administrativa. E desses números nós realizamos essa pesquisa entre o dia 23/10 e o dia 2/11. A gente passou amanhã, não é, Bruno? Eu queria te agradecer aqui em público, analisando, fazendo as tabelas. Cadê o Alisson? Não está aqui ainda, deve ter ido almoçar. Analisando esses resultados para a gente poder apresentar para vocês. Foram realizadas 2.385 entrevistas nesse período, com uma taxa, né, de resposta de em torno de 30% em relação a esse número colocado aqui. Mas eu adianto também que esse número aqui já apresentava alguns números de telefone repetidos, alguns que não atenderam, então depois a gente vai recalcular essa taxa de resposta um pouquinho mais para entender quantas pessoas, de fato, daquelas que foram procuradas, responderam à nossa pesquisa. O questionário, como eu disse, é composto de perguntas que avaliam, não é, a qualidade de serviços e de instituições na área de saúde, educação, segurança e transporte público, discriminando os usuários dos não usuários. E as categorias usadas nas perguntas, as perguntas eram no sentido de como você avalia a qualidade das escolas públicas, a qualidade dos hospitais públicos no Distrito Federal, a qualidade das aulas dos professores, do atendimento dos médicos, ok? Usando essas 5 alternativas de resposta: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Tá certo? Então, a pesquisa, a parte metodológica dela é essa. Tem algumas limitações? Sim, mas a gente está trabalhando para aprimorar, principalmente, esse nosso cadastro. Alguns resultados. A análise aqui vai ser basicamente descritiva, tá, pessoal? A gente está explorando esses dados ainda. Mas eles já trazem alguns padrões que a gente pode observar e que eu vou tentar explorar aqui com vocês. Eu vou mostrar primeiro os resultados gerais, depois eu vou mostrar um pouco dos resultados daqueles que usam ou não o serviço, e depois eu vou cruzar as avaliações entre os que usam ou não o serviço com cada uma dessas categorias. Então, primeiramente, a parte de saúde pública, não é? Fica muito claro com esses números aqui altos, 70% e 80%, de insatisfação da população com os serviços de saúde pública no Distrito Federal. Ou seja, a gente confirma aqui uma sensação que a gente já percebe lendo jornais e vendo a televisão diariamente nesses últimos anos, tá? Essa avaliação, ela é um pouco menos pior, posso dizer assim, quando você se volta para a atuação específica dos funcionários públicos, dos agentes públicos que prestam esse serviço. Então, embora postos de saúde e hospitais públicos tenham esse grau muito alto de avaliação negativa, quando você compara com o atendimento dos agentes de saúde, o atendimento dos médicos e o atendimento dos enfermeiros, esse grau de insatisfação diminui consideravelmente. Então, tem uma diferença, uma vez que a pessoa tem pelo menos uma boa vontade maior com o funcionário que atende. E com números consideráveis daqueles que acham o serviço ótimo e bom para os agentes de saúde, para os médicos e principalmente para os enfermeiros. Agora, a grande diferença que a gente repara aqui é da área de saúde para a área de educação, quando a gente compara áreas. Tá? Reparem que apenas uma minoria, não é? 1/3 da população, também é relevante, mas, enfim, não nesses níveis, consideram, né, a qualidade das escolas públicas ruim ou péssima. E esse número diminui ainda mais para as creches, embora tenha uma porcentagem muito grande da população que não tenha
opinião sobre isso, porque provavelmente não é atendido, não é pelo serviço, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, enfim, os índices para aqueles que avaliam os professores e os diretores de escola são bem positivos, na verdade. 43% acham ótimo ou bom e 44% acham ótimo ou bom. Ou seja, você tem uma situação aí na área de educação muito superior à da área de saúde pública aqui no Distrito Federal. Então, o problema, do ponto de vista desses cidadãos que foram consultados através do nosso sistema de telefonia, parece estar muito mais aqui do que aqui. Na questão de mobilidade urbana e segurança, você também não vê resultados tão ruins quanto na área de saúde. Não é? A gente fez aqui uma avaliação apenas dos sistemas de ônibus e do metrô, e veja que a porcentagem que acha a qualidade do metrô ruim ou péssima é bastante baixa, ou seja, há um certo grau de satisfação com esse serviço prestado. E ele é bem superior do que a qualidade dos ônibus, por exemplo, na avaliação da população. Para a segurança pública, você também tem uma situação bastante razoável, tá? Embora esse número aqui seja alto, né, a qualidade do policiamento de rua é considerado ruim ou péssimo por quase metade da população, a ação específica do trabalho dos policiais militares e dos policiais civis já não é tão ruim, não é? Embora o contraste aqui seja considerável entre policiais militares e policiais civis. Vamos em frente. Aqui está o dado na nossa amostra, e isso vai representar um exemplo de um problema dessa nossa amostra, que uma porcentagem considerável das pessoas que nós entrevistamos usam os serviços públicos. Isso é esperado, tá, gente? Porque o serviço 156, que origina o nosso cadastro, é um serviço de atendimento do governo à população. Então, a gente pode esperar um pouco dessa distorção, que talvez não ocorra com um cadastro mais amplo, no sentido em que, talvez num cadastro que inclua outras bases de dados, não só daquelas que prestam serviço ao cidadão, você tenha menos usuários dos serviços públicos. A gente tem aqui uma amostra que aumentou, né, a representação de usuários de serviço público. Por um lado, isso não é ruim, tá? Porque aí a gente consegue ter uma avaliação também da qualidade do serviço prestado por aqueles que, de fato, usaram o serviço. É isso que predomina na amostra. Mas esses números são realmente altos. Olha, 82% usaram postos de saúde, 79% hospitais públicos, e assim sucessivamente. Tá? Então, é uma população usuária de serviços públicos. Vamos comparar rapidamente, eu não vou me deter muito aqui para dar tempo para os demais colegas, mas um cruzamento simples entre aqueles que utilizaram o serviço e a sua avaliação de qualidade. Tá? Na maior parte dos cruzamentos que a gente não encontrou diferenças muito relevantes entre usuários e não usuários no seu padrão de avaliação dos serviços públicos. Tem a ver com o cadastro, que sobre-representa usuários de serviços públicos, tá, ok? Mas ainda assim há alguns dados interessantes que eu acho que vale a pena a gente explorar. Vejam, aqui a diferença é muito pouca, não é, entre quem usou um posto de saúde e quem não usou. Mas veja, quem usou, não é, tem uma avaliação péssima bastante alta, e aqueles que não usaram também, ou seja, a diferença é muito pequena aqui. Mesma coisa para a qualidade do hospital, você não percebe tanta diferença. Qualidade dos médicos também, olha, muito parecida, embora aqui você tenha algo que se assemelha a, na verdade, se diferencia um pouco de outros estudos. Estudos do SUS, por exemplo, tendem a afirmar que aqueles que são beneficiários do SUS avaliam o sistema melhor do que aqueles que não são beneficiários, não é? Aqui a gente está vendo uma coisa um pouquinho diferente. Olha, quem usa hospital público, não é, tem uma visão um pouco mais negativa da qualidade do atendimento dos médicos do que aqueles que não usam. Mas, de novo, a diferença é muito pequena. Tá certo, gente? E aqui, na parte da avaliação positiva, você não vê diferença alguma.
Enfermeiros também não há muita diferença. Na parte de educação, você tem uma situação que se inverte, né, em relação àquela que eu falei da saúde, ou seja, quem frequenta a escola tende a ter avaliações mais positivas do que quem não frequenta, e, portanto, menos negativas do que aqueles que não frequentam. Então, os usuários tendem a ter uma visão melhor, não é, do serviço prestado. Para as creches, a diferença é muito grande, mas aqui os números eles são pequenos, porque os usuários de creche são poucos, mas você vê uma diferença grande de quem usa para quem não usa. Tá? Quem usa está mais satisfeito com a qualidade do serviço. E qualidade das aulas dos professores já não. Aí você já vê uma semelhança maior entre as diferentes categorias. Transporte público. Bruno, você tinha me chamado a atenção para alguma coisa aqui, agora eu não estou lembrando. Se o usuário, né, todo dia tem uma avaliação pior, não é? Esse que usa algumas vezes por semana, algumas vezes por mês, é isso? Tá. Quanto? Entendi. Avalia tão mal quanto o usuário frequente, é isso que você está dizendo? Isso. Uhum. Metrô também, acho que não tem nenhuma grande diferença aqui, apesar não é do usuário eventual aqui aparecer uma avaliação melhor, não é, do que os demais, não é? E aí na segurança é que a gente encontra algumas diferenças mais interessantes, tá, pessoal? Quando a gente olha para essas avaliações negativas, principalmente a péssima, aqueles que procuraram a polícia militar têm uma visão muito pior da qualidade do policiamento de rua do que aqueles que nunca procuraram a polícia militar. A mesma coisa acontece aqui menos, né, de alguém que foi abordado pela polícia militar e a qualidade do policiamento de rua. Mas a gente vê um padrão semelhante à avaliação da qualidade do trabalho do policial militar. Aquele que procurou a polícia, reparem, né, tem um padrão aqui muito claro de ter uma avaliação negativa maior do que aqueles que não tiveram contato com a polícia. E aqui se inverte isso pelo outro lado, aqueles que tiveram ter uma avaliação positiva menor. Não é? Então, você vê isso. Já estou terminando. Ótimo. Você vê isso claramente nesse gráfico. E, por último, você repara também que aqueles que foram abordados, ou alguém que teve a polícia abordando a você ou algum membro da tua família, a mesma coisa, né? Uma incidência maior de avaliações negativas. Ou seja, aqueles que buscam o serviço, apesar da avaliação da polícia, no geral, não ser tão ruim, aqueles que usam o serviço da polícia tendem a ter uma visão, principalmente da polícia militar, uma visão mais negativa. A gente fez a mesma coisa para a Polícia Civil, encontra resultados semelhantes, mas menos acentuados. Gente, é isso, tá? Essa é uma primeira rodada, não é, dessa nossa do uso dessa nossa ferramenta para avaliar serviços públicos e instituições públicas a partir de pesquisa de percepção via telefone. Eu acho que é um instrumento de uma riqueza enorme, dá para abordar inúmeros temas com essa abordagem, com essa perspectiva metodológica, e eu espero que a gente faça divulgações bastante frequentes, contando com a colaboração, não é, dos nossos colegas, não é, da Central de Atendimento ao Cidadão. Muito obrigado, e já aproveito e passo a palavra direto para o Flávio, não é isso a ordem? Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui na abertura oficial do Laboratório de Análise do Gasto Público. Acho que, hoje em dia, no país, talvez esse seja o assunto mais pertinente, né?
talvez tenha uma crise política que seja como resolver esse assunto, mas está na pauta aí, né? E é uma satisfação poder colaborar um pouco com essa discussão aqui no Distrito Federal. A gente vai fazer uma análise sobre a localização e a eficiência das unidades de pronto atendimento. É uma política recente, essa de unidades de pronto atendimento, tem um elevado custo, elas, e a gente queria dar uma olhada para ver como é que estava isso. Logo no início, o Guilherme me perguntou, Flávio, você vai fazer uma análise de envelopamento de dados, né? Não, infelizmente não dá, porque são 6 unidades só no Distrito Federal, e aí a gente aproveita que são só 6 unidades, e você pode fazer uma análise, inclusive, muito mais profunda dentro dessas unidades, né? Dá até fazer visita. Eu não gosto de visitar o hospital, não, mas dá até fazer visita para analisar 6 unidades apenas. Esse trabalho foi feito ali no âmbito da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, mas a gente contou com a colaboração inestimável do pessoal do nosso núcleo de geoestatística, né, principalmente do Diego e do Glauber. O que é a UPA, né? Então, a UPA faz parte do sistema de saúde no Distrito Federal, que ele é composto por... isso aqui. A saúde básica, com as equipes de saúde da família, as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, os centros de saúde. Uma base intermediária com o pronto atendimento, que é feito pelo SAMU 192, e as unidades de pronto atendimento, que vai ser objeto do nosso estudo. E, finalmente, o atendimento especializado, terciário, que a gente chama, que é feito pelos hospitais. Sejam os hospitais regionais, sejam os hospitais especializados, como o hospital materno-infantil, né, que seria a coisa da criança e da mãe. Da onde que a gente pegou o dado, né? A gente fez uma coletânea. Pegamos dados no DataSUS, todo mundo acho que já ouviu falar, no ApuraSUS, que é uma experiência bem interessante que o Ministério da Saúde está fazendo com o Distrito Federal, que é de tentar identificar os custos por paciente no sistema público de saúde. Né? Então, ele tem quais são os procedimentos padrão utilizados para cada tipo de ocorrência. Aí você tem as ocorrências, você vai lá, bota o custo variável, divide o custo fixo pelo número de caras, você tem um custo médio do que seria o paciente. Né? Não sei se eu posso chamar de paciente, mas enfim. A Pesquisa Nacional de Saúde, ela foi lançada esse ano, ela foi referente a dados de 2013, ela está sendo lançada ainda esse ano, alguns módulos dela já estão disponíveis, outros ainda não, nós abrimos recentemente essa pesquisa, e algumas informações prestadas pela Secretaria de Saúde. Quais são os limites da nossa análise? Né? Eu venho da academia, então a primeira coisa que a gente fala é o que eu não posso falar. Né? Onde é que está o limite daquilo que eu posso falar? Primeira coisa é o fluxo de toda a região metropolitana para a utilização dos serviços hospitalares. Então, é difícil a gente falar da dimensão dos serviços hospitalares no Distrito Federal e não levar em consideração que, em alguns municípios, 80% da população chega a utilizar dos serviços de saúde do Distrito Federal. Né? Esse é um desafio para a gente entrar de acordo com esses municípios, no sentido de tentar um cofinanciamento ou alguma coisa, e mesmo para quem vai fazer análise da utilização dos serviços hospitalares. Segundo, quando a gente vai fazer uma análise de localização, a gente parte de um pressuposto que é o seguinte: eu vou no pronto atendimento mais perto, em linha reta da minha casa. Ora, mas nem sempre o hospital ou a UPA mais perto, em linha reta da minha casa, é a que eu levo menos tempo para chegar, é a que eu estou acostumado a ir, né, é o que, né, não sei se eu posso chamar de culturalmente ou tradicionalmente, os meus vizinhos vão. Né? Então, isso pode ser um limite também à nossa análise.
Terceiro, a gente está falando de registro administrativo. Então, isso não é checado para uma questão de coerência estatística, de representatividade. Às vezes você tem subregistro de algumas coisas, né? Então, aqui cabe um disclaimer, né? Quanto aos registros. E, em último lugar, que talvez seja o maior limite, nós não estamos qualificando o atendimento, no sentido de, aqui um atendido, ele é um atendido, seja ele entrou para botar um band-aid no joelho, seja ele entrou para fazer um atendimento de politraumatizado, né? Nós estamos procurando avançar nesse estudo e ter acesso a alguns bancos de dados da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, principalmente ao que tem os prontuários eletrônicos, né? Então, uma vez que você tenha os prontuários, você sabe quando a pessoa entrou, o que ela tinha, quais são todos os procedimentos feitos com ela, a gente vai poder refinar essas nossas medidas. E, principalmente, fazer análise comparativa do pronto atendimento nas UPAs com o pronto atendimento em hospitais e também a gente observou pronto atendimento nos centros de saúde, né? Ok. Então, a primeira coisa foi estimar qual a área de cobertura e a população de cobertura de cada UPA, né? Não está aqui o artista, os artistas, mas eu aprendi esse diagrama de Voronoi. Então, ele me divide o espaço a partir da menor distância que você tem entre o usuário, que estaria no setor censitário, e o equipamento público. Quando eu mostrar a figurinha, vocês vão entender. E a gente estima essas populações de cobertura em 3 cenários. Um só com as UPAs. Então, todo mundo, quando precisa de pronto atendimento, vai numa UPA. O outro com os hospitais regionais, que também realizam pronto atendimento. Então, agora eu posso escolher, eu vou no mais perto, se é uma UPA ou se é um hospital regional. E, finalmente, em terceiro lugar, nós incluímos também o Hospital Universitário de Brasília e o Hospital Materno-Infantil na análise. Por que as pessoas procuram atendimento médico? Então, isso aqui a gente pegou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde para verificar o seguinte, olha, 6% quase da população procura por um acidente ou lesão, 17% é a coisa um pouco mais continuada, 2,4% é pré-natal, metade quase são exames médicos periódicos e uma doença ou outro problema com 13%. Esse perfil muda na UPA, né? Então, aqui na UPA, 14% um acidente ou lesão, 12% continuação de tratamento ou terapia. Isso eu sou estranho, né? Era para ser um pronto atendimento, você tinha que estar dentro do sistema hospitalar. E 22% para um exame médico periódico. De novo, né? Você tinha que estar dentro da linha de produção do sistema hospitalar. E 42% por doença ou outro problema de saúde. Então, esse é a cara da demanda um pouco pela UPA e pelo sistema de saúde em geral. Qual o primeiro local que a pessoa procura para um atendimento médico? Então, normalmente, eles vão lá nas unidades básicas de saúde. Não, primeiro, você tem uma gama muito grande que procura particular. Depois, a unidade básica de saúde, o pronto atendimento do hospital privado, um hospital público, um pronto-socorro do hospital público, a saúde da família e em 7º lugar, a UPA, com 2,8% só da população procurando, em primeiro lugar, a UPA para atendimento. Como é que ele consegue essa consulta médica? Vou me concentrar na UPA agora, né? Então, 68% vai lá diretamente, sem marcar consulta, 10% agenda uma consulta previamente e 21% é o atendimento de emergência. Então, é o jeito de chegar na UPA, indo lá e precisando de atendimento. É para isso que ela foi feita. Nesse sentido, ela está bem.
O Ministério da Saúde, quando lançou esse programa das UPAs, ele fez uma classificação de porte, porque elas são bastante padronizadas, né? Te exige um número mínimo de leitos, de médicos, de enfermeiros. E essas UPAs foram divididas em 3 portes. Nos interessa o porte 3, porque as 6 UPAs que nós temos no Distrito Federal, elas são de porte 3. Né? Isso inclui uma área construída maior, isso inclui número de médicos e leitos maior, e um gasto corrente maior. Né? Tá. Eu vou pular isso aqui, porque eu acho que senão eu vou me alongar muito. Então, como é que são os cenários? Então, se a gente olha só para as UPAs, sem considerar que as pessoas podem ir em outros hospitais para um pronto atendimento, a gente vai ter esse seguinte quadro aqui. Entre 200 e 300 mil, que seria o nosso porte, nós temos apenas a UPA de Samambaia. Né? A Ceilândia ela cobre 630 mil habitantes, Núcleo Bandeirante 580, Recanto das Emas 380, São Sebastião 180, Sobradinho 510. Eu estou fazendo esses cálculos com os dados do Censo 2010. Tá? A população está um pouquinho menor do que é hoje. Mas as pessoas podem ir no hospital também. Né? Como é que fica a área coberta pelas UPAs quando eu levo em consideração os hospitais? Levando em consideração os hospitais, a UPA da Ceilândia ela se aproxima de um porte 3. Mas nenhuma das outras vai estar no porte 3. Né? 148 mil, 118 mil no Recanto das Emas, 113 mil em São Sebastião, 182 em Samambaia, 104 em Sobradinho. Então, isso aqui seria uma demanda potencial. Né? Aqui são as áreas divididas. Nós temos um terceiro cenário, que a gente inclui o Hospital Universitário e o HMIB. Não muda muito, né? Você continua só com a Ceilândia, tendo realmente um porte 3, e as outras UPAs superdimensionadas quando são levadas a porte 3. Aí o que a gente fez? A gente pegou e criou um índice de disponibilidade de recurso. Nós pegamos lá um cálculo meio bobo, pegamos tudo quanto é equipamento que tinha, né? E dividimos pela população. Então, o que aparece? Aparece a Ceilândia em todos os cenários, menos aqui, né? Com o menor índice de disponibilidade, ou seja, aquela UPA que tem a maior população por equipamento, médico, enfermeiro e tudo, leito, tudo disponível. Né? Núcleo Bandeirante altera bastante, porque quando você coloca os hospitais, ele fica com maior disponibilidade. Mesmo assim, ela está ali em segundo, na menor disponibilidade. Sobradinho aparece com uma grande disponibilidade, assim como São Sebastião. Então, isso aqui é uma disponibilidade, a população de cobertura dividido pelos equipamentos. A gente tem um outro dado, que é o efetivo atendimento nas UPAs. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma média mensal, estou somando tudo aqui, né? De 5.200 pessoas atendidas em Samambaia, 2015 isso, janeiro a agosto. 4.000 no Recanto das Emas, perto de 6.000 no Núcleo Bandeirante, 2.000 em São Sebastião, 5.700 na Ceilândia e 7.400 em Sobradinho. A gente nota 2 números bem discrepantes aqui, né? São os 7.400 de Sobradinho e os 2.300 de São Sebastião. Aí, o que a gente fez? A gente calculou quantos atendimentos diários por médico. Né? Calculamos os atendimentos diários, dividimos pelo número de médicos que nós temos no CNEF, Cadastro Nacional de Equipamento... Cadê a Jamila? Não está aqui. É um cadastro do Ministério da Saúde, né? E a gente agora
observa de novo aquela discrepância, né? Muito mais agora em São Sebastião, que tem uma média de 2 atendimentos por dia por médico, e Sobradinho, que tem 11 a mais, mas Sobradinho aí já está perto da Ceilândia, né? A Ceilândia tem um pouco mais de médico, mesmo que a população coberta, atendida por Sobradinho, seja grande também. Então, uma primeira desconfiança que a gente tem aqui, que mereceria a gente olhar com cuidado para a UPA de São Sebastião, né, para ver o que está acontecendo lá. Aqui tem pode ser subregistro, né? Mas se for subregistro, é ruim porque a gente recebe menos ressarcimento do SUS, né? Aí, como é que é esse atendimento que é realizado nas UPAs? De novo, aqui a gente volta para a PNS, né? Quanto tempo que a pessoa leva para ser atendido? Nas UPAs, 2 horas e 44. Num pronto-socorro de hospital público, 2 horas e 14. Se você tem plano de saúde, vai para o hospital privado, para emergência, é 0,8 horas. Né? Consultório particular, 0,6 horas. Então, o tempo de espera ele é bem maior nas UPAs, e é maior, inclusive, do que a emergência do hospital público. Aí a gente pegou os dados do Apura SUS e fomos olhar quanto é que custa cada UPA por mês, né? Então, elas custam em torno de 2 milhões. Esse é uma experiência agora do Ministério da Saúde. O Distrito Federal está nesse primeiro grupo de experiência, e nós só temos dados para essas 3 UPAs. Então, elas estão todas ali em volta de 2 milhões. Aí, quando a gente vai olhar qual o custo unitário, médio unitário, por atendimento, a gente tem agora, de novo, uma grande discrepância, né? No Núcleo Bandeirante, um atendimento custa, em média, 392, em São Sebastião, 862. É muita diferença. E como é que a população avalia agora, né? Essa avaliação ela é só dos usuários, só quem usa que pode avaliar. Então, o que a gente observa entre o atendimento público e o atendimento privado? Uma grande discrepância, né? Então, 4% na UPA considera muito bom o atendimento, 17% no hospital privado. 19% entre ruim e muito ruim na UPA, 13% no hospital público, no pronto-socorro do hospital público. Então, o atendimento na UPA, a população percebe pior ainda do que na emergência do hospital público. Qual o espaço disponível, né? De novo, é muito pior a avaliação na UPA e no pronto-socorro, e é pior na UPA do que no hospital público, né? Não vou nem falar do hospital privado. Como é que as pessoas avaliam o tempo de espera para ser atendido? No hospital público, na emergência, é muito ruim, na UPA também, e é melhor no hospital privado. Agora, tudo isso pode ser... Eu posso estar sendo muito injusto, né? Porque enquanto um hospital privado, você tem um público reduzido que paga caro pelo seu atendimento, então você pode ter que esperar menos, você pode ter mais acesso ao atendimento. Agora, tem outras coisas, não, né? A habilidade do médico não tinha que depender do preço que eu tô pagando, né? Mas a percepção da população é que é muito pior nas UPAs e no hospital público do que no privado. E no hospital público parece ser melhor avaliado do que nas UPAs. Isso só Distrito Federal. E o respeito do médico na maneira de atender, né? É muito pior avaliado nas UPAs do que nos privados. Não. Conclusões, né?
Então, apesar da divisão de atendimento entre as diferentes estruturas, o pronto atendimento ainda é pulverizado entre as diversas estruturas. Isso leva a uma perda de eficiência, né? As UPAs, se consideradas junto aos hospitais que também realizam pronto atendimento, são sobredimensionadas no porte 3. Elas podiam ser um porte menor do que o porte 3. Tem uma elevada heterogeneidade na utilização das UPAs, e algumas delas apresentam níveis muito baixos de eficiência. Eu coloquei aqui dados incorretos porque acho que vale a pena uma conferida realmente nesses dados, né? E existe uma melhor percepção do usuário sobre o atendimento privado que aquele público, mesmo em quesitos independentes da disponibilidade de recursos, como respeito e atenção e habilidade do médico. É isso. Obrigado a todos. Mais informações aí estamos disponíveis. Oi, boa tarde a todos. Tá, acho que tem que colocar aqui a apresentação. Bem, então agradecer aqui o Lúcio pelo convite e parabenizar a iniciativa. Eu acho que foi muito bem colocada, né, a construção do laboratório, essa estrutura colaborativa entre várias instituições e puxar a sardinha para Goiás também, mas convidar Goiás porque, bem, é impossível pensar o DF achando que o DF está isolado se ele está cercado por Goiás, né, de todos os lados. Então, bem, rapidamente apresentar aqui o Instituto. O Instituto Mauro Borges, ele é o equivalente a Codeplan no governo do Estado de Goiás. Ele está ligado à Secretaria de Planejamento do governo do Estado de Goiás. E a gente tem feito alguns estudos, bem, entre eles sobre o FCO, né, que dizem respeito aqui ao DF também. Bem, então, na realidade, o Instituto já vem fazendo uma série de estudos sobre o FCO. Esse que eu vou apresentar hoje, ele é o 4º estudo. E eu vou passar brevemente pelos outros estudos, porque eu acho que, de alguma forma, tem uma conexão entre eles. Bem, de qualquer jeito, esse estudo, a gente vai tentar verificar os subsídios do FCO. Acho que, não sei se todo mundo aqui conhece o FCO, vou apresentar rapidamente. Mas é basicamente uma linha de financiamento com um preço de mercado bem menor do que as outras linhas. Então, os juros dela é bem mais em conta do que as demais linhas. E aqui eu vou estar olhando para os últimos 10 anos, 2004 a 2014, sendo que os outros estudos eu olhei entre 2004 e 2011. Então, o FCO, o Fundo Constitucional, ele já está previsto na Constituição de 88, com um objetivo bem amplo, que é gerar desenvolvimento econômico e social e por meio de programa de financiamento ao setor produtivo. Então, basicamente, o IPEA vem fazendo uma série de estudos em que ele entende por desenvolvimento econômico e social se gera emprego e se aumenta os salários das pessoas, né? Porque a gente pode olhar o salário como uma forma de produtividade. Então, se ele está gerando esse emprego e aumentando o salário, ele está atingindo esse objetivo de gerar desenvolvimento econômico. Bem, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste ele é administrado pelo Banco do Brasil, no Norte pelo BASA, o Banco da Amazônia, e no Nordeste, o Banco do Nordeste. E ele é um dos principais instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né, que é gerida pelo Ministério da Integração Nacional. Os recursos, 3% do imposto de renda e IPI, além do que é pago das parcelas anteriores. Então, desde que ele começou em 88, ele veio desses impostos, e aí o que vem sendo pago volta para o patrimônio líquido do fundo e é reinvestido, né, é refinanciado aí. E no caso do FCO, ele deve estar ligado ao plano regional de desenvolvimento.
Então, a SUDECO aqui, não sei se tem algum representante da SUDECO, mas é quem deveria dar as diretrizes para o fundo e cuidar do fundo no Centro-Oeste. Então, esse fundo, que também faz parte da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, como eu estava dizendo, também tem que estar ligado a esse plano estratégico aqui da SUDECO. Bem, aqui só apresentando o comportamento da arrecadação de imposto de renda e IPI. A parte de cima é IPI, a parte de baixo é imposto de renda. Desculpa, a parte de cima é imposto de renda, a parte de baixo é IPI. O IPI a gente vê que é bem estável, né? Mas o imposto de renda vem crescendo ano a ano, com um efeito aqui na crise, uma queda, né? E agora vai vir outra crise aí, o fundo vai cair novamente um pouquinho, mas uma certa estabilidade aí nos últimos anos, né? Bem, aqui eu só apresentando as principais linhas. O FCO ele tem várias linhas de financiamento, cada uma voltada para um setor diferente, com condições de financiamento diferentes, carência, taxa de juros. Então, aqui, só para chamar a atenção para as principais, essa aqui, maior, mais clara, é o PRONAF. O PRONAF é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, bem, o FCO ele é dividido na linha rural e empresarial, onde aqui em tom de vermelho está a rural e azul a empresarial. E o PRONAF é esse empréstimo pequeno, de 20, 30 mil reais, 40, 50 no máximo, e tem um peso grande dentro da linha rural. E esse desenvolvimento rural já é uma linha, bem, aquela voltada ali para o latifundiário, basicamente. É um empréstimo maior para comprar máquina, para comprar colheitadeira. Então, são as linhas que têm mais importância na linha rural, no programa rural. No empresarial, a linha de comércio e serviços e desenvolvimento industrial, né? Tem outras linhas, mas com menor peso. Bem, então, como eu disse, o IPEA faz uma série de estudos desde 2005, 2006. Aqui um dos estudos do Mansueto de Almeida com o Guilherme Rezende. Já uma das primeiras investigações encontra que o fundo ele não é priorizado para aquelas áreas que são mais importantes, né? Que deveriam ter, por exemplo, menor IDH. Então, não existe, na realidade, a correlação do fundo, ela é positiva, ela ia para onde tem o maior IDH, sendo que deveria ser o contrário. E isso acontece também com os outros fundos, tanto com o Nordeste quanto para o Norte. Então, não é só aqui no Centro-Oeste que a gente vê o fundo, né, voltado para uma demanda mercadológica mesmo. Ele vai de acordo com a demanda do mercado. Bem, então outros estudos encontram isso, mas esses estudos eles encontram um impacto positivo no PIB per capita. Então, aqueles municípios que recebem mais fundo constitucional, eles aumentam mais o seu PIB per capita, né? E aí a gente pode olhar a PIB per capita como sinônimo de riqueza. Bem, isso não vale para todas as regiões. Na realidade, no Norte, a gente encontra um impacto negativo até. Não que o fundo vá empobrecer as regiões, mas que ele não necessariamente esteja gerando esse aumento de riqueza, né? E aqui para o Centro-Oeste, o último estudo de 2014 encontrou esse efeito positivo para a linha empresarial e um efeito nulo para a linha rural. Então, a linha rural ela não tem aumentado o PIB per capita dos municípios. Bem, aí um estudo do IMB, que foi publicado pelo IPEA recentemente, a gente vai olhar para as contratações por empresa, então não estou olhando mais a nível municipal, e vendo se as empresas que recebem FCO, elas aumentam mais a contratação de trabalhadores, aumentam o salário médio, do que as empresas que não tomam FCO. Bem, então a gente analisou aí por volta de 260 mil contratações, foi entre 2004 e 2011. As contratações do programa empresarial, elas giram em torno aí do valor de 136 mil, como eu estava dizendo, então bem diferente das contratações do PRONAF, em que o valor médio é de 12 mil. Então, ali só para o agricultor comprar uma maquininha, uma coisa para ele pequena, bem diferente da linha
industrial, né, que já tem um valor médio bem maior. E aí, bem, aqui eu vou usar uma técnica da área de avaliação de políticas públicas, mas falando bem rapidamente, eu vou tentar comparar aquelas empresas que são o mais parecidas possíveis. Então, eu vou tentar comparar as empresas do setor industrial com o setor industrial, que tem o mesmo salário médio com o mesmo salário médio, que está na mesma região do Estado contra que está na mesma região do Estado. E aí a gente encontra que, por exemplo, em relação ao emprego, as empresas que receberam o FCO, elas aumentaram em 105% o número de trabalhadores, enquanto as empresas que não tomaram o FCO aumentaram em 60%. Bem, mais para frente, isso vai fazer um link com a discussão do estudo dos subsídios, né? Mas é importante, como eu disse, apresentar esse estudo anterior. E com salário a diferença já é bem menor. As empresas que não tomaram FCO dobraram o salário, 108%, enquanto as que receberam FCO, 117%. Então, a produtividade não aumentou tanto assim, mas a questão da contratação de trabalhadores já foi bem diferente. Bem, então, aqui, só de forma geral, né, tentando resumir um pouco os resultados, se não apresentar aquela tabela cheia de número, a variação do PIB per capita do FCO em Goiás não teve efeito. Em compensação, o FCO aumentou os empregos, as duas linhas, e a linha empresarial especificamente, mas a linha rural foi nulo o impacto. Bem, quando eu olho para a correlação com o IDHM, em Goiás, é negativamente correlacionado, ou seja, está indo mais FCO para os municípios que têm um menor desenvolvimento humano, o que pode ser bom, né? Não necessariamente, mas quando eu vou olhar para a variação do IDHM, os municípios que receberam mais FCO, eles aumentaram mais o IDHM. Então é possível que exista uma causalidade aí. Bem, então aqui só mostrando o mapa do Estado. Aqui à esquerda eu estou olhando para o nível e para a direita eu estou olhando acima PIB per capita e abaixo o FCO dividido pelo PIB. Bem, naturalmente o FCO ele vai mais para as regiões mais ricas do Estado. Só que quando eu divido pelo PIB, a coisa muda um pouco. E aí acaba indo mais recurso para a parte oeste do Estado, ali perto do Rio Araguaia, uma região mais agropecuária, e para o Nordeste, que são as regiões mais pobres. Então, como eu estava dizendo, está indo mais recurso para a área que talvez mais precise. Bem, aí um segundo estudo a gente tenta olhar para a questão da desigualdade de renda no Estado, e aqui a gente está olhando para as mesorregiões do Estado, e duas mesorregiões especificamente, que está em valor de 2011, mas duas regiões do Estado cresceram, e essa aqui é a região centro, que é a região que tem Goiânia, Anápolis, né, e a região sul, que é a região agroprodutora do Estado, ali Rio Verde, Jataí, a parte sul do Estado. Enquanto o resto se manteve relativamente estagnada, né? O entorno cresceu, esse tracejado aqui é a região leste, mesorregião leste com o entorno. Mas o que é importante olhar é que 95% dos recursos, 63% fica concentrado na região centro e 30% na região sul. Então, 95% de todo o FCO aplicado em 2004 e 2011 no estado de Goiás se concentrou só em duas mesorregiões, enquanto da linha empresarial, que é aquela voltada mais para a indústria, comércio e serviços. Enquanto a linha rural, aproximadamente aí 70%, 23% no centro e 47% no sul, ficaram em duas mesorregiões. Então, fazendo uma conta simples, aí uns 80% dos recursos ficaram concentrados em duas mesorregiões. E aí o financiamento ele tem o objetivo de diminuir a desigualdade regional de renda. E ele fica todo concentrado em poucas regiões, especificamente, e nas regiões que são mais ricas. Então, tem alguma coisa que tem que ser questionado aí, né? E aí, como eu disse, é uma pena que a Sudeco não está aqui. Bem, aí nesse estudo a gente tenta olhar para a concentração
É um estudo que está mais ligado à análise espacial. Como eu disse, essa região aqui, que é a região mais agropecuária do estado, né, a mais produtiva, tem uma concentração. Isso aqui, acima é PIB e abaixo é o FCO. Então, onde o PIB está concentrado, o FCO está concentrado, né? E aí, concentrado, tem um cluster muito e esse cluster pode estar chamando a atenção para uma questão de efeito vizinhança, o que às vezes muita gente não conhece o FCO e às vezes o fato de uma pessoa tomar o recurso chama atenção para o vizinho, para o amigo tomar o recurso, e isso é importante, né? Muita gente aqui do entorno, em algumas pesquisas, não conhecem o FCO. Às vezes, se eu der o recurso para uma pessoa, ali pode gerar um efeito multiplicador, apresentar para outras pessoas, e aí o entorno acaba tomando mais recurso. Essa é a linha rural. A linha empresarial ela se concentra aqui na região de Goiânia e Anápolis. Aqui é o PIB, aqui embaixo é o FCO. Então, também está concentrado nessa região. Mas aí, bem, eu chego no estudo que eu queria apresentar hoje, né, que ainda não foi publicado. Aproveito para fazer o convite para olhar no site do IMB, imb.gov.br. E aí, bem, o que a gente tenta fazer nesse estudo? Simplesmente estimar o subsídio do FCO por meio do diferencial entre a Selic e a taxa cobrada por linha. Então, metodologicamente falando, não tem nada de especial no estudo. Bem, o que talvez tenha sido interessante e inovador? A sistematização das taxas por linha. Então, o estagiário teve que ir lá olhar todos os relatórios, ano a ano, linha por linha, ver as taxas de juros, que são muito diferentes, são muitas linhas. E aqui eu não vou nem colocar todas, expor. E a transparência do Banco do Brasil, que não libera essas informações detalhadas. Bem, só que aí, por estar no Instituto de Pesquisa, a gente teve acesso e aí conseguiu agregar essas informações para fazer essas contas. Bem, é uma discussão que ela está muito em moda, principalmente por conta da questão dos subsídios do BNDES, né, que a gente ouve falar tanto aí na mídia, mas que os fundos constitucionais eles também recebem um subsídio praticamente igual, né? Bem, a diferença é que o fundo constitucional está na Constituição, então ele é previsto desde 88 pelos legisladores, e o BNDES não, ele cresceu muito nos últimos tempos, né? Bem, é importante a discussão porque chama atenção, ela é causada por um problema de seleção adversa e risco moral, mas falando aqui rapidamente, o cara pode tomar o recurso subsidiado e ele poderia muito bem ter o dinheiro para investir na firma dele. Então, ele pega esse dinheiro, coloca no banco. Então, se ele pegou 1 milhão, ele recebe 1.100.000, 100.000, e tem que pagar no final do ano só 1.050.000. Então, ele está ganhando 50.000 sem fazer absolutamente nada. Está ganhando 50.000 só para botar o dinheiro no banco. E aí, como eu disse, o fundo ele deveria existir com o propósito de diminuir essa desigualdade de renda, mas não. Bem, então aqui são as taxas de juros, e aí só para dar um exemplo, aqui a linha empresarial, pequeno porte, os portes, a taxa ela muda conforme o porte e conforme as sublinhas. Aqui eu só estou apresentando de modo geral, mas uma pessoa que pegou o recurso ali, pequeno porte, linha empresarial, pagou 8,5% para o FCO. Se ela colocasse esse dinheiro na Selic, estou falando aqui sem pagar imposto de renda, tá, gente? Mas ela tiraria no final do ano 8% de diferencial aqui entre essas duas taxas. Então, sem fazer nada, ele tem esse subsídio aí. Bem, aí fazendo esse agregado, e aí só para visualizar aqui graficamente, esse seria o diferencial. Aqui é a Selic em vermelho, e aqui no caso em azul é a linha empresarial. Esse subsídio ele é ainda maior para o Pronaf, que pagou, por exemplo, aqui 3% de juros em 2005. Bem, mas a diferença é que o Pronaf é um agricultor familiar e talvez para ele realmente faça sentido receber um juro subsidiado. Agora, um grande empresário, um latifundiário, não sei se faz tanto sentido, né? Aqui é o porte pequeno, esses diferenciais para o porte médio e porte grande. Bem, o que chama atenção aqui é que, à medida que vai aumentando o porte, o diferencial vai caindo, e nos últimos tempos,
A TJLP, que está aqui em laranja, que é a taxa do BNDES, ela chega a ser até menor do que a dos fundos condicionais. Então, o BNDES, as linhas do BNDES se tornaram até mais atrativas do que a dos fundos condicionais. O que, de certa forma, dá um espaço para o fundo condicional se voltar para o objetivo dele. E aí aquele empresário que só quer aumentar o negócio dele, sem que tenha uma diferença estratégica ali para o desenvolvimento regional, pode tomar o recurso no BNDES. Mas, enfim, o subsídio ele continua existindo aqui nos últimos anos. E aqui, bem, o valor financiado, eu vou chegar na conta dos subsídios. Bem, ano passado, em 2014, a gente teve 123 milhões de subsídio, de um total aplicado de 2 bilhões. Então, de 2 bilhões, eu tenho aí 123 milhões de subsídios. Olhando aqui para as linhas, o Pronaf ficou com 28% dos subsídios. A linha rural, que é aquela linha que está muito ligada à questão do grande latifundiário aqui, com 40% de subsídio, 38%, e a linha empresarial, 34%. Bem, olhando aqui para o entorno e para Brasília, para o DF, quer dizer, o DF recebeu 500 milhões de subsídios, de recursos em 2014, o que dá mais ou menos R$200 per capita. E significa 0,3% do PIB. Enquanto isso, o entorno recebeu 220 milhões, o que equivale a 1,80% do seu PIB e R$200 per capita. Bem, se eu olhar para o resto do estado de Goiás, que é mais rico do que o entorno, eu tenho R$300 per capita de FCO, e o que equivale a 1% do PIB, 1,22% do PIB. Então, o resto do estado é mais rico e tem recebido mais recurso do que o entorno, em termos per capita. Bem, então, concluindo, a política ela tem um custo. Eu não estou aqui olhando para o custo da política. Na verdade, o custo da política levaria em conta a taxa de administração do Banco do Brasil, levaria em conta as taxas de inadimplência, não é fundo perdido, o recurso ele tem que voltar. Mas ele tem um custo que é alto, é relevante, 1,3 bi em 10 anos. A perspectiva de aplicação no fundo, isso aqui eu olhei para 20 bilhões de aplicação, mas para os próximos 10 anos são de 70 bilhões de aplicações. Então, essa conta de subsídio aí, ela vai ser muito maior. E, bem, aqui é o custo. Agora, a questão do benefício, da redução da desigualdade regional, a gente já tem que olhar com mais cuidado para isso e questionar. Eu acho que o que fica é isso. Se eu estou gastando esse dinheiro, recurso todo aqui, só para aumentar emprego, gerar empreendedorismo, não sei, se fosse só para aumentar emprego, às vezes eu podia contratar 1 bilhão de função comissionada, que eu geraria um bocado de emprego, do mesmo jeito. Agora, a responsabilidade fiscal. Mas, bem, eu estou gerando empreendedorismo, sim, mas eu não estou diminuindo a desigualdade regional. Então, bem, era isso. Obrigado. Obrigada, Guilherme. Ricardo Gazel, que vai falar sobre gasto público, relato de estudo em andamento pelo BID. Obrigado. Me deixaram para o final para botar vocês para dormir mais rápido. Bem, é um prazer estar aqui. Obrigado, Lúcio. E ótimo quando fala de Goiás, porque eu nasci numa cidade muito pequenininha em Minas, e para nós o horizonte mais longe que existia era Goiás. Então, quando você falava assim, para lá de Goiás, era quase que impossível. Então, quando Kennedy morreu, meu pai estava lá falando que logo iam pegar o assassino de Kennedy. Um cara lá da cidade falou que deixa de ser besta, uma hora dessa ele já está para lá de Goiás. Então, é um prazer estar aqui. E, obviamente, eu sempre achei que a gente falava sobre essa questão da racionalização no gasto público e olhar com mais cuidado o gasto público quando a gente tem uma situação fiscal ruim. Então, eu estou muito surpreso de que, nesse momento, a gente está falando disso, porque a situação fiscal está tão boa no Brasil, o que é uma loucura quando você pensa
E a sua apresentação me mostra mais isso, de como é que a gente precisa realmente de trabalhar nessas áreas, especialmente de tentar focar o gasto público para chegar a atingir os objetivos que a gente quer com política pública. Em geral, é isso que se dá. Se faz muito investimento sem planejamento, sem estruturação da política pública, e que chega no final você não atinge os resultados. Por isso a importância desse laboratório, exatamente para olhar isso. Qual que é o impacto que vai ter nas políticas públicas? Nós estamos sendo eficientes ou não eficientes, e assim por diante. Bem, mas então eu vou falar um pouco sobre esse estudo que nós estamos fazendo. O que aconteceu? Em 2008, 2009, com a crise econômica mundial, vários países da América Latina, e especialmente da América Central, entraram num processo de políticas anticíclicas e começaram a investir muito, ou gastar muito, aumentar muito o gasto público, principalmente na contratação de pessoal. Então, contrataram muita gente e tinha muita liquidez internacional, eles estavam pegando recursos a custo barato e tudo, e começaram a investir, a contratar pessoas, fazer também investimento em termos de escolas, hospitais e uma série de coisas. Bem, como os países da América Central estão muito próximos aos Estados Unidos, né, e quando a economia americana volta a crescer, eles também voltam a crescer. E aí eles olham para trás e falam, nossa senhora, o que é que nós fizemos? Esse tanto de gente aqui, nós agora estamos com déficit fiscal, nós já estamos começando a crescer, mas como é que a gente faz? Nós já contratamos esse tanto de gente, o que a gente faz? Então houve uma reunião do banco na América Central e vários presidentes pediram ao banco para começar a fazer uma análise do gasto de pessoal daqueles países e ver o que tinha acontecido e como é que poderia melhorar a eficiência do gasto público na área de gasto pessoal. Foi mais ou menos isso que aconteceu, começou com 8 países e agora estamos fazendo em vários outros países mais na América do Sul. E no caso do Brasil, nós achamos que não valia a pena fazer ao nível federal, já que muitas dessas despesas, especialmente nas despesas de educação e saúde, quem segura mais a barra são os estados. Então, resolvemos fazer a nível estadual, e 3 estados foram escolhidos como piloto. Um é o Distrito Federal, o outro é Bahia, o outro São Paulo. Então, a ideia é de recolher dados, é um estudo micro, já que a gente pega toda a informação a partir do funcionário público. Então, a gente acompanha a folha de pagamento durante alguns anos, pega todas as informações, o que a pessoa faz, carga de trabalho, onde que está, né, qual local, se é numa UPA, se é numa coisa de saúde, ou seja, toda a informação possível sobre aquele funcionário e tenta fazer, com outras bases de dados também, fazer algumas avaliações e algumas recomendações para o Estado, assim como fizemos para os outros países. A ideia não é de publicar nada. A ideia é de ver se essa metodologia pode realmente ajudar a melhorar o nível de informação para a tomada de decisão de política pública, né? Nesse momento, nós já fizemos o recolhimento de dados. Nós viemos aqui, veio um consultor chileno, e ainda bem que eu acompanhei ele, que senão teria sido um desastre. Ele não entendia nada de português, um cara muito, muito bom, mas não entendia nada de português. Então, por exemplo, teve uma hora que ele estava falando sobre a quantidade sobre o custo. Então, ele falava o Q, né, sobre o C, né? E lá na Bahia ele vira e fala assim, então agora nós vamos ver agora o Q for Q. Aí eu falei, pode parar. Aqui na Bahia você só vai criar confusão com esse tipo de coisa. Ele chegava aqui e falava, eu queria os dados da nómina, né, que é a folha de pagamento, uma série de coisas assim. Mas é um cara tão bom trabalhando com os dados, essa quantidade de dados, você imagina, nós vamos olhar 5 anos, se não me engano, né, de toda a folha de pagamento de educação e saúde e de funcionalismo, menos a defesa, né, menos polícia, por todos esses anos para cada um desses estados.
E é demais que nós vamos pegar muito dado em termos de quantidade de alunos, médicos, atendimentos, uma série de outros dados que vai nos possibilitar ver exatamente essa questão que estava olhando, deficiência. Quantos atendimentos por médico, etc., quantos alunos por professor, mas também vai possibilitar uma série de outros resultados, como, por exemplo, ver a distribuição geográfica dos professores ou dos médicos, etc., e ver, junto com isso, a questão da população, né? Se está bem distribuído regionalmente ou não. Tem locais, por exemplo, em São Paulo, por exemplo, tem algumas cidades do interior, que eles não conseguem professor de química, enquanto em outros lugares você tem acesso. Ou seja, como é que você pode fazer, que tipos de incentivos você vai poder criar e que tipo de política você vai poder adotar para melhorar esse tipo de situação. Esses são basicamente uma ideia do que o estudo vai fazer. Olhar, por exemplo, olhando nas comparações internacionais, número de médico por 10 mil habitantes, e ver a alocação dele, por exemplo, aqui em Brasília, por diferentes regiões, e ver os gastos que estão sendo alocados com saúde nessas regiões, se eles estão mais ou menos dentro dos padrões internacionais ou não. Outra coisa, o número de pessoal administrativo, por médico, administrativo, por professor, uma série de coisas desse tipo, pode te olhar, pode te dar uma indicação melhor com as comparações internacionais, com as melhores práticas internacionais, o que pode ser feito. Agora, eu vou passar muito rapidamente, porque aqui tem uma quantidade de slides, e esse povo lá de Washington não tem muito o que fazer, aí eles ficam fazendo essas... Esse é o Mariano Lafuente, ele trabalhou nesse estudo também. Eu só vou fazer... Onde que aperta esse trem, né? Esse aqui, para passar? Tá. Aí não vou mostrar nada disso. Mas uma das coisas que eu acho... umas coisas interessantes, por exemplo, é que eles olharam antes e depois da crise, e várias outras questões. Por exemplo, isso aqui é a mudança nos gastos primários, né, de alguns desses governos, e a proporção dos gastos que são inflexíveis e flexíveis, né? Então, você vê a grande diferença. No Brasil, por exemplo, nós temos um grau de inflexibilidade muito grande no orçamento, né? Quase todos os recursos vêm carimbados. Você tem, por exemplo, no governo federal, o que você tem de despesa discricionária, possivelmente não chega a 20% do total do orçamento e assim por diante. Então, Costa Rica, por exemplo, tem uma inflexibilidade muito maior do que o Panamá e assim por diante. Então, a questão, nesses países, foi feito com a educação, saúde, segurança pública e o resto dos serviços públicos. Gente, eu vou te dizer, basta dar um PhD, um negócio desse tamanho assim, que a gente não sabe fazer nada com ele. Aí é um micro, aí tem algumas coisas, mas aqui, por exemplo, a administração e o contexto fiscal, né? Uma das coisas interessantes é que entre 2007 e 2013, a maior parte dos países da região aumentou os salários, os gastos com o pessoal como percentual do PIB, né? Aí você tem Belize aqui Belize aumentou muito, depois reduziu um pouco, e aqui é entre 2007, 2010 e 2013. Mas a maior parte, você vê que aumentou muito durante a crise, depois deu um pouco de descida, alguns não, outros continuaram crescendo, assim por diante, mas também não só como isso funcionou durante a crise e pós-crise, mas principalmente as diferenças entre os países, né? Você vê países com gasto enorme em termos do gasto com pessoal, com percentual do PIB, né? E outros muito menores. Ok. Com percentual aqui das despesas públicas também, é mais ou menos a mesma coisa. E, obviamente, como caiu a receita durante a crise, então a questão fiscal parece muito com a questão do Brasil, né? Nós estamos cada vez mais... Quanto que vocês estão? Vocês estão quanto, mais ou menos, gasto
de pessoal com percentual da receita líquida? 50%? Ou seja, já passou todos os limites. E isso é uma coisa óbvia. Primeiro, uma das coisas que o governo federal paga muito bem, né? Em termos, se você comparar salários de professores, por exemplo, do governo federal, com o resto do país, etc. E segundo, porque houve aumento, e aqui é uma coisa interessante desse estudo, é que você olha no tempo, se o que aconteceu com o gasto público foi por aumento de pessoal ou foi por aumento de salário, né? Aí você pode fazer todos esses tipos de combinações, né? E, obviamente, que agora tem esses problemas fiscais decorrentes disso, né? O quanto que contribuiu, né, para o déficit público. Alguns países, né, a dívida também aumentou, né? Aqui, alguns poucos caiu, mas a maior parte, a dívida aumentou devido, olha aqui, por exemplo, a República Dominicana passou de 18% para 38% do PIB, né? E muitas dessas coisas foi devido a esses gastos de pessoal que aumentaram tremendamente, né? A correlação entre a massa salarial com percentual do PIB e a variação da dívida pública, né? Você vê que, por exemplo, alguns países que até reduziu a massa salarial, reduziu a dívida pública também, né? Aqui aumentou muito pouquinho, reduziu a dívida pública, enquanto você vê alguns países onde se aumentou a massa salarial e aumentou a dívida pública também. O governo central gastou consideravelmente mais nos salários do que quando medido em termos reais. Quando você tira a inflação, né, aí você vê os crescimentos do que se gastou com salários, né? Aqui é esse gasto, né, o que foi devido ao crescimento do emprego e o crescimento dos salários. Você tem alguns países, 24% desse crescimento foi devido ao crescimento do emprego, no setor público, 76% porque os salários subiram. Quando você tem o Belize aqui, por exemplo, né, que houve um decréscimo dos salários, né, mas houve um número muito grande de pessoas. Então, ou seja, esses são estudos que depois pode se comparar com várias outras coisas, né? Quase todos os países houve um aumento do número de servidores públicos como percentual da população, por exemplo, né? Belize passou de 3,5% da população para 4,1% e assim por diante. Quase todos, né, com exceção de Nicarágua, aqui, que é quase nada, né, você tem um crescimento bem grande do emprego público como medida anticíclica e que acaba depois você tendo um problema para resolver isso. Setor educacional, né, é um dos que mais, obviamente, que você espera que vai ter um impacto maior, tanto no emprego quanto na folha salarial. Aqui, depois, tem uma análise por cada setor. Eu não vou cansar vocês com tudo isso, vou dar só alguns exemplos, só para vocês verem que tipo de estudo pode ajudar, né? Aqui, a folha salarial como percentual do PIB, antes e depois da crise, né, por esses países, como a gente está vendo, quase todos aumentaram, quase todos os países aumentaram o gasto em educação como percentual do PIB, ou seja, aumentou em termos reais ali para a economia. Aqui, o salário, né, como percentual das despesas na educação, antes e depois da crise, também a maior parte, que a gente vai ver, é de crescimento, o que faz com que se reduza o percentual que você tem para outros investimentos. Aqui é interessante também a evolução da razão entre professores e pessoal administrativo antes e depois da crise, né? Você vê aqui, 2007 para 2013, se aumentou o número de professores por pessoal administrativo, o que indica um certo ganho de eficiência de forma geral. Aqui também a questão melhorou o número de estudantes por professores, né, e mais cobertura da educação secundária. Agora, interessante.
Aqui é o salário real dos professores, né, quanto que ele passou o crescimento do PIB per capita em alguns países. Né? Então, por exemplo, na Costa Rica, o salário real dos professores cresceu 11,1%, né, enquanto o PIB cresceu 2,3%. Né? E em quase todos houve esse crescimento maior do salário do que o crescimento do PIB, menos no Panamá, aqui, que o PIB subiu muito mais que os professores. Ok, deixa eu passar isso para frente. O salário de professores estava muito acima do salário do setor privado, né, controlando por nível de educação e o nível de seniority. Né? Por exemplo, o setor público ganhava 68% na Costa Rica, ganhava 68% acima do salário do setor privado, e assim por diante. Né? Então, por exemplo, aqui é o tipo de indicação que esse tipo de estudo pode dar. Né? Claro que algumas dessas indicações, o sujeito que vai lá fazer as indicações tem que ir protegido pela polícia, porque o sujeito vai lá e falar para congelar o salário de professores por 3 anos e fazer convergir mais para o setor privado, o sujeito está perdido. Né? Eu não seria esse tipo de gente que vai lá falar esse tipo de coisa. Mas uma das coisas, por exemplo, em alguns lugares, você pode parar de empregar, você pode parar novas contratações. Nós estamos tendo uma coisa desse tipo no Brasil. No Rio Grande do Sul, por exemplo, você não precisa mais contratar professor. Né? Porque, o que é pior, quando você faz um concurso para professor, você está assumindo um compromisso de muitos anos, quando a demografia está mudando completamente. Né? E, ademais, o Brasil ainda tem problemas maiores ainda, porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, você vai precisar mais com gasto de saúde, porque a população está envelhecendo. E a maior parte das transferências, elas vêm todas carimbadas. Né? Ou seja, esse tipo de estudo, junto com outros tipos de dados, pode ajudar muito. E é por aí. Né? Por attrition, né, no sentido de as pessoas que vão aposentando você não repõe, os que saem não repõem, você pode melhorar, né, por exemplo, os níveis entre administrativo e professores, administrativo, médicos, enfermeiras, etc. E é mais ou menos por aí. Aí que vem saúde, etc, etc. Mas esse é mais ou menos o estudo. E uma das coisas boas desse estudo é que, quando a gente pegar todos esses dados de Brasília, organizar a base de dados, tanto com a questão demográfica de vários outros lugares, a gente retorna essa base de dados para cá, para que outros pesquisadores possam aprofundar e melhorar ainda mais essas análises feitas. Obrigado.